Boa noite, meus amores, graça e paz, tudo bem com vocês? Só bênção, só vitória para a glória de Deus. Olha, acabamos de sair de uma reunião do GC maravilhoso, né? Onde lá nós estudamos o livro de Romanos, no capítulo 11, do verso 11 ao 24, né? Onde Deus ali liberou grandes chaves para a vida do jovem, foi um momento muito glorioso. E agora eu estou aqui com vocês, né, para juntos fazer o nosso devocional da noite, não é verdade? Não pode deixar, se não faço devocional pela manhã, com vocês faço pela noite, não é verdade? Ou às vezes pela tarde, dependendo da minha disponibilidade, né? Então, o nosso devocional de hoje, gente, e a gente vai falar introdução, desejo assim, de última hora aqui do devocional, porque o devocional me levou a querer trazer a história de um autor top das galáxias, né? Porque quando eu estava a estudar o devocional, eu falei, cara, eu tenho que falar desse autor hoje, eu tenho que trazer um estudo dentro desse devocional sobre esse autor, que todo mundo conhece, mas para nós mergulharmos mais profundamente, amém? Já revela quem é o autor que a gente vai estudar, né? Então, o nosso devocional de hoje se encontra no livro de Êxodo. Falei, gente, já tô com sono, agora que é 10h30, já tô com sono. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 7, parte B, onde fala: conheço-lhe o sofrimento. O filho é consolado ao cantar. Isto meu pai conhece. E só não seremos consolados ao discernirmos que nosso amado amigo é carinhoso, esposo da nossa alma, conhece tudo que se relaciona conosco. Já deu para saber quem vai ser o nosso amigo que vamos estudar hoje, né? No tópico 1 aqui, ele é o médico dos médicos. E se ele conhece tudo, não há necessidade de o paciente saber tudo. Aquiete-se, coração tolo e agitado, inquiridor, espreitador e duvidoso. O que você não sabe agora, saberá adiante. E enquanto isso, Jesus, o amado médico, conhece sua alma nas adversidades. Porque precisaria o paciente analisar os medicamentos ou avaliar os sintomas? Esse é o trabalho do médico, né, gente? Não do paciente. Não meu, como paciente. Meu trabalho é confiar e o dele é prescrever. Se ele escrever sua receita com letras legíveis, o que não entende, não me inquietarei, mas confiarei em sua infalível habilidade de esclarecer tudo no resultado, por mais misterioso que seja o andamento. E o 2, né, o tópico 2, ele é o mestre. E o seu conhecimento que nos serve e não o nosso. Devemos obedecer e não julgar. O servo não sabe o que faz o seu senhor. Deve o arquiteto explicar os seus planos a cada pedreiro? Deve, gente, o arquiteto explicar cada um dos seus planos ao pedreiro da obra? Óbvio que não, né, pessoal? Se ele conhece seu interior, não é isso confiante? Isso ele está nos levando a refletir e a confiar no Senhor, sem questionar, né? Porque ele sabe o que faz. Quando você está passando em momentos de adversidade, você não deve nunca perguntar: Jesus,
Por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Por quê? Sim, Jesus, para quê? Qual o propósito? Me mostra qual que é a visão, onde que eu devo ir para passar por esse processo rápido e eu já cumprir o propósito ao qual o Senhor tem me chamado. Amém? O vaso na roda do olheiro não conhece a forma em que será moldado, mas se o olheiro entende sua arte, o que importa a ignorância do barro. É verdade, gente? Por mais que você seja ignorante, por mais que o barro seja ignorante acerca daquele assunto, o que importa é o conhecimento do olheiro que está a manejar o barro, né? Meu Senhor não deve mais ser questionado por alguém tão ignorante quanto eu. Tópico 3. Ele é o cabeça. Todo entendimento está centralizado nisso, que apreciação tem o braço, que compreensão tem o pé. Todo o poder de conhecimento está na cabeça, porque o membro deveria ter um cérebro para si, quando a cabeça realiza para todos os ofícios intelectuais completo. Então, deve o cristão apaziguar-se na doença, não porque ele pode ver o fim, mas porque Jesus sabe tudo. Doce Senhor, se para sempre olharmos alma e cabeça para nós e dá-nos completamente em saber apenas aquilo que tudo escolheres revelar. Gente, a verdade é que eu estou querendo dizer para nós aqui nesse devocional desse dia, está falando sobre Jesus, né? Que é o nosso. Vamos estudar um pouquinho sobre quem foi Jesus Cristo, né? A gente vai entrar um pouquinho nessa vertente até onde o Senhor nos permitir, né, gente? E a gente vai falar até onde Ele permitir e onde o Espírito Santo revelar pra gente, né? Mediante o estudo, não é verdade? Então, o autor aqui, ele nos leva, que está nos ensinando novamente sobre obediência, né? Ele está falando sobre obedecer. Por mais que nós não venhamos a entender o processo que estamos a passar, mas que nós devemos simplesmente confiar no Senhor, porque Ele sabe o que fazer. Tanto que Ele fala assim, poderia o barro questionar o olheiro, porque está sendo feito, porque está sendo formado? Poderia o arquiteto ter que explicar ao pedreiro com o processo que vai fazer todo o empreendimento? Se o pedreiro não entende nada daquilo, não, o arquiteto só tem que chegar com a planta, eu quero que faça assim, 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 e pronto, não tem que explicar nada. E mesmo assim é o Senhor conosco. Não importa, é o processo que nós temos que passar. O Senhor não vai falar para nós todo aquele processo, porque se Ele falar, Ele nos conhece, a gente vai desistir. Ele vai nos conduzir meio ao processo para que a gente possa passar, que a gente possa pedir ao Senhor sabedoria a cada dia para passar em meio às adversidades, né? Confiando tão somente no Senhor e sendo leal a Ele. E se você estiver passando por enfermidade, né? O autor fala que Ele é o médico dos médicos. Você simplesmente tem que confiar na receita do médico. Por mais que você não esteja entendendo nada. Mas, simplesmente, mesmo que as letras estejam ilegíveis, estejam incompreensíveis, só confie. O médico sabe o que faz. Ele é médico dos médicos. Ele está te conduzindo em meio a esse vendaval, em meio a essa tempestade dessa enfermidade. Ele vai te dar a vitória. No tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Então, vamos estudar um pouquinho sobre esse mestre dos mestres. Vamos saber exatamente quem é ele. Quem é Jesus Cristo? E o que a Bíblia diz sobre a vida de Jesus Cristo. Não é verdade? A gente conhece, muitos aqui eu sei que a maioria conhece, né? Mas tem alguns que estão começando agora a caminhada cristã. Não tem tanto conhecimento, né? E tem muitos que já têm muito tempo de caminhada, mas ainda não tirou um tempo para buscar profundamente. Porque a verdade é, meus amigos, que Jesus ele se revela para o homem de acordo a caminhada do homem com ele. De acordo o homem vai abrindo o coração, o Senhor vai se revelando a ele. Então Deus, ele se faz conhecido para aqueles que o buscam a ele, querem conhecê-lo. Ele vai se revelando aos pouquinhos,
À medida que você vai crescendo em conhecimento com Ele, que você vai amadurecendo, Ele vai se revelando para ti aos pouquinhos. Não sei se vocês já tiveram experiência de estudar um versículo várias vezes e aquele versículo ser normal para você. E de repente, você, numa outra ocasião, vai estudar aquele versículo, vai analisar e parece que as letras soltam assim, bum, e você fala, uau, nossa, isso sempre teve aqui e eu nunca percebi que era assim, sabe? E ali é o momento certo que o Espírito Santo te revelou aquela palavra, aquele momento que Deus quis se revelar para ti, naquele momento, naquela forma, daquele jeito. Vai ter outra situação que você vai estar passando, que você vai analisar aquele versículo, o Senhor vai falar de uma outra forma contigo, Ele vai se revelar de um outro jeito, porque a palavra dele é viva e eficaz, é como uma espada penetrante de 2 gumes, que penetra a divisa da alma, do corpo e do espírito, né? E medulas, gente, é tremendo. Então vamos lá. Jesus Cristo, Ele é o unigênito Filho de Deus. Ele entregou sua própria vida, gente, em sacrifício para redimir todo aquele que nele crê. Se você crê, você já está redimido, né? Porque o Senhor já pagou o preço por ti. E Jesus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Vocês sabem, né? A primeira pessoa da Trindade é Deus. A segunda pessoa da Trindade é Jesus. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Jesus Ele é igualmente Deus. Assim como o Pai e o Espírito Santo, não é verdade? No Antigo Testamento, gente, do primeiro ao último livro, a Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo, né? As informações sobre a pessoa de Jesus Cristo são tão vastas que é impossível, gente, é impossível sintetizar tudo em um único texto, né? Porque está repleta de informação sobre Jesus, não é verdade? E as profecias acerca de Jesus, no todo o Antigo Testamento a gente encontra profecia falando sobre Jesus. Inúmeros profetas falam acerca de Jesus no Velho Testamento, né? O Messias que haveria de vir. E, na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, gente. Nossa, os salmos, os símbolos, os pactos e mesmo as palavras de repreensão e o castigo apontavam, né, davam direção, apontavam de alguma forma para a pessoa e a obra de Jesus Cristo, tá? As profecias messiânicas, pessoal, mais conhecidas sobre quem é Jesus, estão registradas no livro do profeta Isaías. Então, assim, quando você quer saber mais profundamente sobre as profecias messiânicas, você começa a entrar mais profundamente, estudar mais profundamente, analisar mais profundamente o livro do profeta Isaías. Amém? O profeta profetizou sobre o nascimento de uma criança através de uma virgem, né? E sobre uma obra redentora. E você vai encontrar isso lá em Isaías capítulo 7, do verso 14 ao verso 53. Gente, lembra, aponta as referências para que vocês venham estudar e venham analisar, tá bem? Esse é o nosso combinado. Então, e o nascimento de Jesus? Jesus, ele nasceu em Belém, gente. Belém da Judéia, tá? Não foi Belém do Pará, não. Tá bem? Só para descontrair, tá? Eu sei que vocês sabem. A cidade do rei Davi, tá bem? Uma cidade do rei Davi, a cidade de Belém. Uma cidadezinha pequena, né? Conforme, e que muita gente fala, né? Belém é a cidade do pão. Se você estudar, você vai ver muitos pregadores falando isso, que Belém é a cidade do pão. Conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias. Miqueias, no capítulo 5, gente, verso 2, e conforme Mateus 2, capítulo 1 a 12, ali ele já profetizava, né? Que Maria era uma jovem virgem de Nazaré, ao qual daria a luz ao Salvador, né? Concebeu o Salvador
do mundo por obra do Espírito Santo, né, gente? A gente sabe que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. Aí ela era uma pré-adolescente, né, gente? Ela tinha por volta de 12 a 13 anos, segundo os historiadores, né? A idade dela você vai encontrar em livros históricos, não na Bíblia, tá bem? Lá, quando fala sobre o Salvador do mundo, que iria nascer através da obra do Espírito Santo, né? Que a menina... A menina não, gente, desculpa. Que a virgem ficaria grávida. Está lá retratado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 35, tá bem? Como não foi encontrado nenhuma vaga nas estalagens, vocês conhecem, né? No tempo do nascimento de Jesus, Maria deu à luz a Jesus Cristo num estábulo, né? A gente vai encontrar referência sobre isso em Lucas 2, capítulo 1 a 5. Ai, gente, desculpa. Capítulo 2, do verso 1 a 5, desculpa. É o sono, já tô falando coisa com coisas. Os relatos bíblicos, pessoal, fornecem pouquíssimas informações sobre a sua infância e juventude. A Bíblia apenas destaca o episódio em que Jesus tinha 12 anos, né? 12 anos, e foi encontrado por José e Maria entre os doutores no templo, né? E sobre sua infância. O texto bíblico informa que nessa época ele crescia em sabedoria e em estatura, né? E em graça para com Deus e para com os homens, né? E vai estar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 49 a 52, tá bem? E o ministério de Jesus na Terra, como que foi, né? Vamos ver como que foi o ministério de Jesus na Terra. Quando ele tinha cerca de 30 anos, gente, 30 anos, né? Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Você vai encontrar referência em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17, né? Esse relato. Logo depois, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judéia, né? Para ser tentado, né, por Satanás. Como a gente sabe, vai estar essa referência está em Mateus, capítulo 4. Gente, o ventilador tá jogando os cabelos na minha boca, vai estar calor. Capítulo 4, verso 1 e verso 2, tá bem? O relato da tentação de Jesus contrasta com a tentação de Adão e Eva. Ele tem um contraste ali, então, uma comparação que na queda da raça humana. Em Gênesis 3, né, que retrata a queda da raça humana. Jesus foi tentado, mas venceu todas as tentações e nunca pecou, gente. Jesus nunca pecou, ele venceu todas as tentações. Você vai encontrar, né, conforme lá em Hebreus 4, capítulo 4, verso 15, tá bem? Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus foi virtude, né? Virtude do Espírito Santo. Voltou para a Galileia e deu início ao seu ministério público, né? Foi então que ele conheceu seus discípulos e começou a pregar por toda parte as boas novas da chegada do reino dos céus. Mateus, capítulo 4, versos 17 a 25. Gente, aqui vale ressaltar que, assim, muitas pessoas, né, querem fazer a obra de Deus, querem ser pregador, querem ser levita, querem ser missionário, né, querem fazer a obra de Deus. Porém, essas pessoas, elas não se preparam, elas acham porque acham bonitinho, fica vendo vídeo no YouTube, né, não tira tempo para consagrar, não tira tempo para ler a Bíblia, não tira tempo de meditação com o Senhor e acha que só você comendo, pegando um pratinho pronto, comendo a comida ao qual os outros já se alimentaram e estão dividindo com você o alimento, que isso é o suficiente. Não é, pessoal. Você precisa ter o seu momento com o Senhor, você precisa ter, porque a própria palavra de Jesus falou
Deus falou para Josué, quando Moisés morreu, falou, Josué, Moisés é morto, levanta, você agora que vai ser o líder desse povo, e você que foi escolhido para ser sucessor de Moisés. Então se põe de pé, levanta, porque agora tu é um líder, né? Tu não é frouxo, não escolhe o líder frouxo, né? Se coloca de pé. E o segredo para tu se manter de pé, Josué, é você, gente, uma mosca, misericórdia, é você meditar no livro dessa lei, de dia e de noite, não se aparte do livro dessa lei. Gente, se você quer ser próspero, se você quer ter a direção do Senhor em tudo que você faz, se tudo que você faz, você quer que prospere, que tudo vá bem, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Não se aparta por nenhum momento. Tem o teu tempo com o Senhor, nem que seja, gente, 5 minutinhos por dia ali, o teu momento de devocional com o Senhor. Ter um momento mais depois, mais 5 minutinhos ali de ler 1 ou 2 versículos, ficar o dia inteiro remoendo aquele 1 ou 2 versículos. Eu não tenho tempo hoje, então acorda 5 minutinhos antes de você sair para o trabalho. Faz a tua oração de agradecimento ao Senhor por você. Deus te dá o privilégio de acordar mais um dia, recomeçar mais um dia, que muitas pessoas deitaram e não acordaram. Não tiveram o privilégio de iniciar mais um dia. E você teve esse privilégio. O Senhor te concedeu esse privilégio de reiniciar mais um dia, de recomeçar a mais um dia. O Senhor te deu mais uma oportunidade de se aproximar mais dele, de conhecê-la mais, né? E viver em fidelidade para com ele. Então, acorda ali, faz a tua oração de agradecimento. Pega a Bíblia, escolhe ali, eu estou em dificuldade. Começa pelo livro de Salmo, gente. Começa lendo o livro de Salmo. Ou então o livro dos Provérbios de Salomão, o livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria. Vai ali, pega um capítulo, acho que você vai ler um capítulo por mês, porque você vai pegar 2 versículos por dia. Lê aqueles 2 versículos e tira o dia inteiro para meditar naqueles 2 versículos. Você está no seu trabalho. Eu tenho dificuldade, gente, eu escrevo, porque eu tenho dificuldade de memorizar. Então eu escrevo, assim, eu deixo assim, faço acesso para de vez em quando eu dar uma olhadinha, sabe? Bater o olho no versículo e aí eu tô meditando, tô fazendo as coisas assim, olho no versículo, eu começo a meditar, a pensar naquele versículo. Você fica o dia inteiro pensando naqueles versículos, meditando, e o Senhor vai te trazer na memória algumas coisas, né? E o Senhor vai te conduzindo. Então é isso que o Senhor fala, para você meditar, né? Como ele falou para Josué, para meditar naquele livro de dia e de noite, e nunca se apartar daquele livro. Então é isso, meditar. Você pega ali um versículo ou 2 dentro do teu tempo. Se você tem mais, você vai usar mais, é óbvio. E começa a meditar dia e noite naquele versículo. No dia seguinte, pega mais 2 versículos sucessivamente, conforme dentro do teu tempo. Tá bem? Que eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo com mais veemência. Você vai estar com os ouvidos aguçados a ouvir a voz do Senhor. Você vai estar com o coração com o coração quebrantado na presença do Senhor. Você vai ter facilidade de ouvir a voz do Pai, de se conectar com Ele, e de quando tu for tomar uma decisão, que tu perguntar pro Senhor, Senhor, eu vou pra direita, eu vou pra esquerda, tu vai ouvir o Senhor falando pra ti, filho, vai pra direita, filho, vai pra esquerda, filho, não vai, nem pra direita nem pra esquerda, fica quieto, fica quietinho aí, não sai do lugar, né? Deixa que no momento certo de você sair, eu vou falar pra você sair. E assim, gente, né? Quando você realmente se coloca na posição do Senhor, quando você vive uma vida em santidade com o Senhor. Gente, agora eu nem sei onde eu parei no estudo. Abri pro spoiler. A gente estava falando que Jesus, após os 40 dias, né? Ele jejuou 40 dias de dia e de noite, né? E pela virtude do Espírito Santo, na verdade, quando ele, para começar. E aí, depois que ele saiu daquele dia do jejum, quando ele terminou os 40 dias e 40 noites de jejum, ali depois, né, Jesus foi para Galileia e deu início ao seu ministério, né? E ele começou, né, ali a chamar os seus discípulos, a escolher os seus discípulos e a pregar as boas novas, né, que era chegar do reino do céu, como eu falei para vocês, que vocês vão estudar lá, está lá em Mateus, a partir do capítulo 17 a 25. Abre aqui um parênteses, gente, Jesus nunca Jesus pregou sobre religião. Tá me escutando? Olha, fala baixinho. Jesus nunca pregou sobre religião. Jesus
falava sobre o reino, reino, entende? Jesus pregava sobre o reino do céu, é chegado o reino do céu. E aí corrobora para tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês, que a eternidade mora dentro de nós, o reino mora dentro de nós, porque Jesus veio apregoando o reino, né? E quando ele era o reino que estava aqui, estava passando ali pela terra, era chegado o reino do céu, né? E quando ele ascendeu ao céu, subiu ao céu, depois que ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, que ele foi ao céu, o que ele falou? Antes ele falou que quando ele morresse, quando ele fosse crucificado, ao terceiro dia ele iria ressuscitar e ele iria voltar para o Pai, sentar à direita do Pai, mas ele não iria nos deixar órfãos, o Pai enviaria o Consolador amado, para habitar em nós, para nos dar a direção e para interceder por nós. Gente, é tanto que às vezes nós oramos e não sabemos colocar em palavra o que queremos pedir ao Senhor, a forma que queremos agradecer, né? E aí às vezes a gente quer uma direção e não sabe como pedir ao Senhor. Então o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele momento que você dobra o joelho, tá doendo tanto, tá passando uma adversidade tão ferranha, que você não tem palavras para falar? Você fala, Deus, eu vou orar o quê? Eu não tenho nada para falar, o céu tá de bronze. Tudo tá tão escuro, Senhor, que eu não sei o que fazer. Gente, quantas das vezes eu falei, Deus, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que orar, tá tão difícil. Eu tô aqui, eu dobrava o joelho, gente, eu não falava nada. Às vezes eu chorava, às vezes eu não falava nada, porque eu falava, Senhor, a minha boca tá de aço, tá travada, não sai nada, sabe? Mas eu tô aqui, eu não tenho nenhuma palavra. Então assim, ó, só o fato de você se colocar à disposição, que você quer ouvir do Senhor, que você quer um direcionamento, que você não tá tendo força, você, Senhor, eu tô aqui, Pai, olha, eu não tenho força, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem clamar, eu só quero te agradecer porque eu tô viva, né? Porque você me deu o privilégio de vencer mais um dia, mas tá difícil, Pai, me socorre, me ajuda. E por você não saber como pedir, o Espírito Santo vai lá, intercede por você com gemidos inexprimíveis, e ele chega diante do Pai e fala assim, olha, o Pai, o teu filho, ele não sabe o que falar, mas olha só, as lágrimas dele quer dizer isso, isso, isso. Aquele gemido que eles estavam dando, Pai, no momento de oração, quer dizer isso, isso e isso, é porque o teu filho não está sabendo pôr em palavras. E ele traduz para nós diante do Pai, e o Pai vem e nos abençoa, tá, gente? Enfim, é isso. Então Jesus, né, ele realizou grandes milagres no templo, no ministério dele, né, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, né, acalmando tempestades, né, como a gente sabe, multiplicando o alimento e muitos outros feitos, né, que no Evangelho de João fala que tudo que Jesus fez, no finalzinho do Evangelho de João, você vai ver todas as benfeitorias do Senhor, nos livros do mundo todo não caberia se fosse escrever tudo. Tanto foi escrito realmente o que o Espírito Santo conduziu a ser escrito, que seria para que nós fôssemos alcançados, né? Que seria algo que fosse, que não fosse escrever coisas que não tinha necessidade, que não iriam edificar. E quando eu falo edificar, gente, sempre assim, imagina, você acha que Jesus curou muito mais do que aqueles que foram, muito mais endemoniados do que os endemoniados que está retratado na Bíblia, mas o Senhor permitiu que fosse escrito exatamente aqueles que tinham um cunho histórico por trás, né, para que quando nós viéssemos passar por situação semelhante, aquela história servisse de embasamento para a nossa história. Não sei se eu estou me fazendo entender, gente. Espero que vocês estejam me entendendo o que eu estou querendo falar, tá bem? Se eu não estou conseguindo falar, expressar em palavras, que o Espírito Santo venha falar melhor no coração de vocês. Amém? Então, foram tantas as obras maravilhosas que o Evangelho de João afirma que seria impossível, né, registrar
em todas elas. Porém, né, seria impossível realizar, escrever todas elas. Você vai encontrar essa citação lá no Evangelho de João, no capítulo 21, tá bem? Verso 25. Então, todos esses milagres, gente, demonstravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. Amém? Então, assim, fica aí, hashtag a dica, né? Então, se Jesus, tudo que Jesus fez, gente, ele falou que nós faríamos coisas bem maiores do que ele fez. Gente, Jesus expulsou o demônio, expeliu o demônio. Jesus curou enfermo. Jesus fez cego enxergar, fez coxo andar, ressuscitou mortos. E ele falou que nós faríamos. Você já pensou? Já parou para pensar nisso? Que nós faríamos obras maiores do que Jesus fez? Sinais de maravilha? Eu acredito, gente, isso já é um pensamento meu, né? Não sei se eu não tô... Mas deixa eu conjecturar, né? Eu acredito quando Jesus estava falando de sinal de maravilha que nós, no nome dele, faríamos. Eu acho que ele estaria... Porque se é maior, ele ressuscitou morto. Para mim, morto seria o maior milagre. Mas sinal de maravilha, gente, é a pessoa faltar um membro. E você dá uma ordem em nome de Jesus e aquele membro nascer. Sinal de maravilha daquela pessoa ter uma perna menor e você dá uma ordem a perna crescer. Gente, falar nisso eu tô lembrando. Eu tenho um livro lá no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar do pastor Cachiluna, da Guatemala, da igreja Casa de Dio. Dio, não sei como pronuncia, gente. Casa de Deus, Casa de Dio. Mas em espanhol, não sei falar espanhol, né? Eu acompanho ele. Eu entendo, mas eu não sei falar. Eu entendo. Eu acompanho ele. Eu conheci ele na Conferência Destino de 2017, se eu não me engano. Eu sempre trabalhei na Conferência Destino de voluntária, a gente amava. Eu trabalhei junto com o Thiago Brunet no nascimento de todo esse projeto. Eu sempre gostei de ser voluntária e tal, trabalhando no voluntariado. Como eu fazia parte da De Alfa, então o pessoal da De Alfa, a maioria trabalhava na Conferência Destino, e aí tinham as pessoas mesmo do Instituto Deste, pessoas que também eram através do canal do Thiago, né? Trabalhar para estar mais próximo dele e para receber a unção. Gente, e eu lembro que nesse dia da Noite de Glória, gente, eu nunca esqueci. Olha, não era isso que eu ia falar para vocês, mas amém, deixa o Espírito Santo conduzir aqui. Eu lembro, gente, que na Noite de Glória, a gente que está trabalhando no evento muito grande, com 5.000 pessoas, nós tentamos não dar tanto lugar para Deus, né? Porque a gente está ali para manter o ambiente em ordem, para auxiliar, né? Mas tem momento que não dá, principalmente eu, gente, sou do reteté, sou do fogo. Cresci no fogo, nasci no fogo, vou morrer no fogo, né? Então, eu sempre sou mais espalhafatosa, sabe? Eu sou do sapato de fogo, do rajadas em línguas e daí pular, e daí que tá, né? Tudo isso, mais um pouco. Então, nem aí pra quem quer se escandalizar, eu sou menina mesmo. Quando a presença vem, eu me deixo ser levada pelas ondas do rio e eu não tô nem aí pro que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Nem ligo, eu quero ser cheia da presença. Ai, gente, que vocês que algum dia tiver essa oportunidade de me ver, não se escandalize, tá bem? Porque eu sou assim, eu não ligo quando o papai vem com a presença dele. Porque assim, gente, existe duas formas, tem duas presenças de Deus. Tem uma presença de Deus que ele tá em todo lugar, tá conosco todo o tempo. Né? Porque ele é Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente, certo? Ele está em todo lugar, todo tempo, né? Só que a presença de Deus manifesta. A presença de Deus manifesta não é todo dia, não é toda hora. É quando convém ao Senhor se manifestar mediante os louvores e a adoração que nós estamos invocando o nome dele. Ele está lá o tempo inteiro, porque ele está em todo lugar. Mas nem sempre a presença dele é manifesta, gente. Mas quando a presença manifesta chega, gente, não tem como você ficar de pé. Não tem como seu corpo não ter uma reação. É a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Cada célula do teu corpo reage. E eu lembro, gente, que na Noite de Glória,
eu nunca tinha visto aquilo. E os instrumentos tudo parado, estático, com 5.000 pessoas. Eu sempre fiquei na parte VIP ali. Todas as vezes que eu estive na Conferência de Destino, só foi uma vez que eu fiquei na galeria, no segundo andar do estádio. No segundo andar, nas escadas ali. Mas eu sempre fiquei embaixo, né? Ali na parte dos VIP, auxiliando ali. E o que acontece? Gente, a gente é doutrinado, principalmente quem vem de uma doutrina assembleiana, a gente é doutrinado assim, para a presença de Deus descer, a gente invocar a presença do Senhor através dos louvores. A gente sabe que os louvores abrem o céu, né? Os louvores, depois a gente vem com a oração, tal, né? Intercessão, e aí vai, né? Clamor, e depois vem a palavra, né? A gente sabe que todo como que eu falo? Essa preparação, essa sequência. E aí, quando ele teve a oportunidade, gente, eu fiquei impactada, porque eu nunca tinha visto os instrumentos tudo quieto, instrumento tudo parado. Ele falou assim, aí eu achei lindo, né? Comprei o livro, porque eu sou apaixonada por Espírito Santo, né? E ele falou assim, Espírito Santo, faz o povo sentir a tua presença assim como eu sinto. Faz ele sentir a alegria que eu sinto. Gente, tava aquele silêncio. De repente, e ele só falou isso, e ficou quietinho. De repente, um fala de mistério ali, outro fala de mistério acolá, outro chora aqui, outro chora acolá, outro sorri aqui, outro sorri acolá. Gente, coisa mais linda. Outros se jogam no chão por causa da presença, e a presença invade aquele ambiente. Gente, parecia que o céu tinha descido assim naquele ambiente, sabe? Que você podia até tocar, né? Sabe assim? Gente, eu falava para as meninas que tava comigo, o pessoal da liderança, a gente teve que a gente estava trabalhando e a gente fez uma corrente assim para as pessoas não descerem. Eu só falei assim, gente, pelo amor de Deus, segura na minha mão do lado, gente, porque eu não aguentava tanta presença, senão eu ia sapatear. E eu tava sentindo que as minhas pernas já estavam começando a querer sapatear, e eu tentando controlar, falei, me segura, não deixa. Eu falei, Deus, eu não posso entrar no manto, Senhor, eu não posso, Deus, eu tô trabalhando, eu não posso, Espírito Santo, eu não posso. E eu ficava aqui me segurando, gente, foi muito da hora. E aí eu consegui me segurar, pela misericórdia do Senhor. Eu não posso dar lugar, não posso dar lugar. É difícil, difícil. Minhas carnes tremiam tudo assim, tava? A presença era tão forte que, gente, que a tua entranha treme. As entranhas tremia de tanta presença, e eu segurando ali, que eu não podia até extravasar, né? Tinha que segurar, né? E aí, quando falaram assim que foi terminar, foi muito bonito e tal, são muitas coisas que eu não vou entrar em detalhe. Foi tudo muito top, gente. Foi tudo muito lindo, assim, muito impactante. Eu falei, uau, que intimidade. Eu ficava só, uau, que intimidade que esse cara tem com o papai. Meu Deus, preciso comprar o livro desse cara. E eu comprei o livro dele é tremendo, se vocês pesquisar na internet e comprar, acho que é Espírito Santo com Cachilunda. Eu não lembro o título do livro direito. Sei que é Espírito Santo Cachilunda, mas tem alguma coisa antes. E é até um livro com a capa branca, que foi traduzida para português, né? Do espanhol para português. Eu tenho no Brasil, gente. Quando for no Brasil, eu estou me programando para no próximo ano. Em nome de Jesus, eu no Brasil vou trazer todos os meus livros. Tenho muitos livros. E eu sinto saudade de alguns livros. Esse livro, o livro do Perfil dos Três Reis, que é um livro que eu li mais de 30 vezes, gente. Ai, tantos outros, né? Enfim, não vamos sair do foco, não. E eu lembro que quando foi terminar, assim, falou assim, vamos dividir aqui. Pessoal, você fica aqui, Rose, você vai sozinha para aquela saída ali para o pessoal não descer. Porque o pessoal começa a descer para querer vir falar com os profetas, e vira aquela bagunça com os profetas, com os pregadores. E aí a gente tem que conter a situação, a gente tem que deixar o povo descer. O pessoal tem que sair pro intervalo, pra gente organizar, né, o local e tal. O pessoal trocar instrumento e tal para próximos músicos que vai entrar, próximos pregadores na próxima reunião. E então tem que evacuar todo o ambiente, senão as pessoas descem e a gente perde o controle. E eu fui, gente. Falei, graças a Deus, gente, eu não conseguia caminhar de tanta presença, eu querendo sapatear. E aí quando eu cheguei na escada, assim, coloquei bem no meio da escada para o povo não descer, para fazer a barreira, gente, eu já não aguentei, já tinha poder demais. Eu tava com muito poder. Aí eu só fui assim, eu fui escorregando, meu corpo foi desfalecendo de tanto poder, porque eu tinha segurado muito, fui escorregando tudo no chão. E aí fizeram a oração final lá, acabou, gente. Aí Jesus falou assim pra mim, filha, agora é só nós dois, agora você pode. Agora a reunião acabou. Gente, se eu contar pra vocês, que eu fiquei o intervalo todinha, sentada lá, naquela escada,
Eu acho que eu tava berrando mistério, quando eu falando assim, berrando mesmo, gente. E eu lembro que desceu um pastor, eu lembro que era um pastor porque era voz de homem, porque essas reuniões, gente, era para líderes, pastores, pessoas que tinham algum ministério na igreja, era para as pessoas assim, né? Era reunião de líderes, de obreiros, pastores, diácono, era mais para pessoas, mas pessoas também iam pessoas normais, mas a maioria era pastores mesmo, pessoas com cargo eclesiástico, pastores, levitas, enfim. E eu lembro que eu não olhei porque eu tava virado pro estúdio e ele veio lá por trás, gente. Ele colocou a mão cá, ó. Coloquei aqui no meu ombro. Aí papai começou a falar. E eu lembro que o senhor falava que a partir daquele dia ele tava firmando o meu ministério com ele. Né? Ele tava. Eu iria começar a caminhar no ministério ao qual ele havia me chamado. Eu já era diaconisa, né? Mas eu ainda eu não sabia qual que era esse ministério exatamente, porque naquele dia, naquele ano Deus falou que eu iria cuidar de mulheres, né? Ainda não estou, né, gente, cuidando de mulheres, assim, só as que me procuram e tal, mas engraçado. E tantas outras coisas, falou, gente, eu fiquei o intervalo inteiro, os meninos afinando os instrumentos e eu lá em Ministério com Deus, todo o intervalo, mais de 40 minutos. Quando eu consegui, quando a presença manifesta, aliviou, com só a presença manifesta, foi que eu fui lá pra nossa salinha, estavam todos, onde você tava? Eu falei, gente, conta onde que eu tava, papai não deixou eu vir, tava lá mais ele. E aí eu fui comer alguma coisa, beber água, e a casa de banho e voltava pro posto novamente. Foi assim, gente. Enfim, mas o que eu tô falando? A gente tá falando do Caxilu, né? Então, assim, uma pessoa que tem intimidade tremenda com o Senhor, se vocês der um Google aí, vocês colocam lá Casa de Deus, é Casa de Deus, escrito em espanhol, Casa de Deus, né? Casa de Deus com o pastor Cachiluna. Ou então coloca pastor Cachiluna, que vai aparecer em pregações dele. Maravilhoso, é um grande homem de Deus, assim, eu super recomendo. O cara tem intimidade com o Senhor, é top, viu? Eu conheço tantos, assim, como aquele pastor também que eu gosto de acompanhar, 3 igrejas que eu tenho desejo de visitá-lo. Eu creio que um dia Deus vai permitir. A igreja da Guatemala, com o pastor Cachiluna, a igreja da Coreia do Sul, com o pastor Ponchu, e a igreja do pastor Giuseppe, que eu esqueci agora onde que fica, né, que é o Evangelho da Graça. Enfim, vamos falar sobre a morte de Jesus e ressurreição, amém? E a ascensão de Jesus aos céus. A última semana de Jesus, antes de ser preso e morto, né, gente, foi marcado por acontecimentos significativos, na verdade, como a entrada triunfal, que todo mundo conhece, de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao 11, né? A purificação do templo, em Mateus, capítulo 21, também, do 12 ao 16, nós temos também o pronunciamento do seu sermão, gente, do seu sermão escatológico. Isso é top, porque eu amo escatologia, gente. Em Mateus 24, verso 25. E a instituição da ceia, né, que Jesus institui a ceia em Mateus 26, capítulo 26, verso do 26 ao 30, tá bem? Se você quiser saber mais sobre as últimas semanas de Jesus, me fala que a gente entra aí mais profundamente, tá bem? Deixa um comentário lá, deixa lá nos comentários que a gente vai lá e, enfim, a gente fala sobre isso, tá bem? Sobre isso não, sobre a última semana de Jesus. Fica parecendo que eu tô falando uma coisa pequena, né? Que é uma coisa tão grandiosa. A gente tá falando do mestre dos mestres, do rei dos reis, do senhor dos senhores, do meu redentor. Né? E na mesma noite, né, gente, em que Jesus celebrou a Páscoa, como a gente sabe, com os seus discípulos, foi instituído ali a ceia do Senhor. Jesus foi traído, né, e preso naquela noite. O traidor foi um dos seus discípulos, como a gente sabe, Judas Iscariótico, né, que vai estar sendo retratado esse assunto lá em Mateus 26, capítulo 26, do verso 47 ao verso 56, tá bem?
E estuda, aponta aí, gente, para vocês pesquisar depois. Vai estar também em Marcos, capítulo 14, verso 43 a 52. Também vai estar conforme em Lucas, capítulo 22, verso 47 a 53. A João também fala um pouco no capítulo 18, do verso 1 ao verso 12, tá bem, gente? Tem muito material para vocês estudar aí, né? Ai, esse louvor, gente. Ai, quando estou em tuas mãos. Desde que eu me levanto e ao me deitar, eu cantarei da bondade do meu Deus. Vamos botar aqui, é lindo demais. És fiel todo tempo. Todo tempo tu és bom, tão bom. Te amo, Jesus. Tu és o fôlego da minha vida. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia e me acalma e me dá força. Tua presença, Senhor, me conduz. És o meu Pai. És o meu amigo. Todos os dias cantarei da bondade do meu Deus. És fiel todo o tempo. Ai, todo tempo tu és bom, tão bom. Cantarei da bondade de Deus. És fiel todo tempo. Todo tempo tu és bom, tão bom. Gente, vamos voltar aqui, senão vamos terminar o devocional, né? Da bondade de Deus. Ai, xereme Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá todos os dias, Senhor. Senhor. Então vamos lá, gente. Após ser preso, Jesus foi julgado, torturado e condenado à morte, sendo crucificado no lugar chamado Calvário, em Mateus capítulo 27, verso 32 a 44, gente. A crucificação era o pior e mais humilhante pena de morte da época. Ele ainda foi crucificado com uma coroa de espinho. E em sua cruz foi colocado uma identificação que dizia: Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, desculpa. Em João capítulo 19, verso 19. Todo tempo tu és bom, és fiel todo tempo. Gente, que fidelidade é essa? Você consegue imaginar que o teu Senhor, o meu Senhor, ele foi torturado numa das piores mortes daquela época, por amor à minha vida, por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos ser resgatados e que pudéssemos hoje viver uma vida de intimidade com Ele, para que um dia nós pudéssemos morar na eternidade com Ele. Ele conquistou o direito que foi roubado de nós de ser filho. É motivo para nós cantar todos os dias a bondade do meu Senhor. Então, para cumprir as escrituras,
um soldado, né, ainda o transpassou com uma lança. Gente, vocês já assistiram o filme Mel Gibson? Se vocês não assistiram, eu recomendo vocês assistirem. É um dos melhores filmes, mais próximo, né, que fica mais próximo da realidade, que alguém já conseguiu interpretar sobre a crucificação de Jesus, tá bem? Ai, gente, que louvor. Então, assim, um dos soldados, porque foi profetizado, né, que o soldado iria fazer isso, que ele iria pegar uma lança e transpassar o lado do Senhor, furando o seu lado do corpo, né? E você vê que saiu água, não saiu sangue, não tinha mais sangue, saiu água, né? Então, eu vejo essa passagem vai estar escrito lá em João, capítulo 19, do verso 31 a 37. Depois Jesus foi sepultado, né? Num túmulo preparado por José de Arimateia, como a gente tem o conhecimento. E vocês vão confirmar lá em Mateus capítulo 27, do verso 57 ao verso 61. Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou dos mortos. Após ressuscitar, Jesus subiu aos céus, né? E onde estava exaltado, onde ele está exaltado à direita do Pai, deixando-nos a promessa, como eu havia falado para vocês, né, de que ele voltaria, e ele voltará, né? Você vai confirmar isso lá no livro de Atos, gente, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Realmente, você já pensou? Quem é Jesus Cristo? Você já parou para pensar? Já? Ou não? A pergunta sobre quem é Jesus não é uma pergunta de hoje, né? Em sua época, essa mesma pergunta já foi feita. Certa vez, ele próprio perguntou aos seus discípulos, né? Quem dizes que eu sou? Quem dizes ser o Filho do Homem? Lá em Mateus, capítulo 16, verso 13, você vê Jesus fazendo essa pergunta, né? A resposta dos discípulos foi interessantíssima, né, gente? As respostas que os discípulos deram neste momento. E, na verdade, e ainda da mesma resposta dada por muitas pessoas na atualidade. Eles disseram que as pessoas dizem que Jesus era João Batista, que Jesus era o profeta Elias, que Jesus era o profeta Jeremias, ou outros profetas, né? Você vai encontrar a resposta lá em Mateus, capítulo 16, verso 14. Isso significa que as pessoas simplesmente afirmavam que ele era um homem como qualquer outro. Sim, um homem notável como João, Elias ou Jeremias, mas ainda assim simplesmente um homem. No entanto, logo em seguida, o apóstolo Pedro, né, revelado por Deus, respondeu essa pergunta de forma correta. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai estar escrito lá em Mateus, capítulo 16, verso 16, tá bem? Jesus Cristo é Deus? Você já se perguntou se Jesus Cristo realmente é Deus? Eu fazia essa pergunta quando era criança. No Evangelho de João, nos revela essa verdade, logo em suas primeiras palavras. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. A divindade de Jesus afirma de forma claramente durante todo o Novo Testamento, onde lemos que a plenitude da divindade habita nele, pois ele é a imagem do Deus
invisível. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, conforme também Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 19, e Colossenses, do capítulo 2, verso 9. Além disso, Jesus possui os atributos divinos. Vocês querem estudar sobre atributos, gente? Vai lá em Mateus, capítulo 28, verso 18. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Apocalipse, capítulo 2, verso 23. Ele tem o designado com o mesmo nome do título que Jeová recebe no Antigo Testamento, conforme Isaías, capítulo 44, verso 6, e Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Né? Tudo que existe foi criado por ele e para ele. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Ele tem poder para perdoar pecado. Colossenses, capítulo 3, verso 13. E receber a adoração em Hebreus, capítulo 1, verso 6. Ele próprio declarou: eu e o Pai somos um. Em João, capítulo 10, verso 30. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se a Bíblia é clara em afirmar que Jesus Cristo é Deus, da mesma forma, ele é suficientemente claro em afirmar a humanidade de Jesus. De fato, o mesmo texto que afirma sua divindade também afirma sua humanidade. Isto é, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João capítulo 1, verso 14. Dessa forma, entretanto, que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Né? Qualquer ensino que negue essa verdade, gente, não é o verdadeiro evangelho, fica ligado. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo afirmando: Cristo Jesus, homem, tá? E você vai encontrar lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, tá? Portanto, Jesus experimentou a mesma limitação do que nós, tá? Como homem, experimentamos. Ele passou por sofrimentos, ele passou por vontades, privações, dores, fome, cansaço, né? Fraqueza e etc. Tudo que nós passamos, ele passou, porque ele estava em um corpo humano, tá? Então, conforme Lucas 23, 46, João 4, versos 6 e 7, João capítulo 6, verso 38, e João capítulo 12, verso 27, tá bem? Porém, a diferença de nós é que ele nunca pecou, tá? Ele experimentou por tudo isso que nós passamos. A única coisa que ele não experimentou foi o pecado. Ele nunca pecou, tá bem? Jesus Cristo é o Salvador. A morte e ressurreição de Jesus foi o clímax do plano divino, gente. Uau! De redenção, né? De um plano concebido, né, por Deus, ainda eternamente, muitas funções, né, muita função do mundo, né, ainda na eternidade, antes da fundação do mundo, né, gente, né? Então, assim, um plano Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. A morte e ressurreição de Jesus foi o clímax do plano divino de redenção. Um plano concebido por Deus ainda na eternidade, antes da fundação do mundo, gente, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e verso 20. Vale a pena vocês conferir, tá? E justamente neste ponto, quando olhamos para a obra redentora, que podemos
entender porque Jesus precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Apenas sendo homem, ele poderia morrer pregado numa cruz, e apenas sendo Deus, ele poderia ser capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo. Portanto, na cruz, Jesus Cristo, Deus e homem, fez o que ninguém jamais seria capaz de fazer. Dessa forma, Jesus é muito mais do que apenas um bom exemplo a ser seguido. A sua obra é muito maior do que qualquer ideia romântica de um marítimo heróico, né? Diante de perguntas sobre quem é Jesus Cristo, só nos resta responder que ele é o Emanuel, Deus conosco, aleluia. Sua obra está além de qualquer possibilidade humana, né? Mesmo sendo Deus, ele substituiu homens a se fazer maldito por eles, morrendo numa cruz. Sim, é impossível responder quem é Jesus. Lembrar que ele ocupou o lugar de miseráveis pecadores, recebeu o castigo que ele era merecido e nos reconciliou com Deus. Glória a Deus, né, gente? Saber que Jesus pagou o preço para nos reconciliar com Deus, para nos religar a Deus novamente, porque o homem estava perdido. O homem perdeu o direito, né, de lá no Éden, de falar com o Senhor, né? Quando Adão pecou, ele ficou com tanta vergonha que ele se escondeu de Deus. E Deus descia, né? A presença manifesta, lembra, gente? A presença manifesta. Deus está em todos os lugares, a todo tempo. Aqui, lá no Jardim do Éden, é uma prova da presença manifesta de Deus. Porque a Bíblia fala que toda a tarde Deus descia no Jardim do Éden para conversar com Adão. E aí, quando Deus desceu naquela tarde, Adão e Eva se esconderam. Quando eles viram que eles sentiram a presença de Deus, correram e se esconderam. E aí Deus perguntou assim: Adão, onde é que tu tá? Deus não sabia, gente? Deus sabia. Deus quer ouvir da nossa boca. Quando você peca, quando você comete um erro, Deus sabe. Mas Deus quer ouvir da nossa boca nós confessarmos o nosso erro e mostrar o nosso arrependimento, tá bem? E aí Adão falou assim: Senhor, eu ouvi os teus passos pelo jardim e eu fiquei com vergonha e me escondi porque eu estava nu. E aí Deus pergunta assim: Adão, como é que você sabe que você estava nu? Porventura comeste da fruta do conhecimento do bem e do mal? Olha, Deus, pois é, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Mulher, Eva, por que deixa a fruta para Adão? Senhor, olha só, foi o seguinte: a serpente, ela me deu o fruto, me enganou e eu comi. Serpente, o que você fez? Serpente não tinha mais ninguém para acusar, ficou com a culpa. Brincadeiras à parte, né, gente? E aí começa a sentença do homem, né? E Deus fala assim: a partir de hoje você vai trabalhar e do suor do teu rosto é que tu vai comer. Vai ser provido o teu pão de cada dia, né? Com muito suor, com muito trabalho, né? E para Eva ele falou: olha, a partir de hoje multiplicarei as tuas dores de parto. Tudo pela desobediência, tá, gente? Tu vai dar à luz com muitas dores. E para a serpente, Deus falou assim: agora teu castigo vai ser rastejar pelo chão e comer do pó da terra. E da mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. E aí já está a primeira profecia, né, sobre Jesus Cristo.
E assim foi, né, gente? Então, assim, ali foi aonde o homem perdeu o contato com Deus, né? Onde Adão ficou com vergonha do Senhor, né? E se escondeu do Senhor. E até hoje por nós temos a natureza adâmica. Toda vez que a gente comete um erro, gente, eu já me observei. Toda vez que você comete algo que a gente que tem o conhecimento da palavra, a gente fala uma palavra que entristece o Espírito Santo, né, que não deveria ter falado, começa a se precipitar e, caraca, eu não deveria ter falado isso. Na hora, a gente sente o arrependimento, na hora a gente sente vergonha do Senhor. Aí, assim, a gente corre para os pés do Senhor e pede perdão, porque a gente sente vergonha, né? Então, tem situações que realmente nós queremos nos esconder do Senhor, porque essa é a natureza adâmica. Mas quando nós temos o conhecimento do Evangelho, a gente sabe que a gente não tem que se esconder. A gente tem que correr para os pés dele, para que ele venha nos perdoar e a gente venha nos redimir. Porque Jesus já veio à Terra e é essa parte que foi rompida, esse véu que foi esse laço de amizade entre Deus e o homem que foi rompido pelo pecado, né? Então, houve uma ruptura ali, né? Ó, o pecado veio e houve uma ruptura, cortou o relacionamento do homem para com Deus. Né? Deus estava sempre lá, mas o homem com vergonha por conta do pecado, como Deus é santo, o homem não conseguia mais se aproximar do Senhor, ele se escondia porque ele tinha vergonha, porque sabia que ele era impuro e Deus é santo, né? E ali Deus mata o primeiro animal, enfim, como vocês conhecem a história, e aí veste o primeiro casal, né? E aí assim, gente, que nós nunca viemos deixar a vergonha, né, a natureza adâmica vir mandar na gente, que a gente venha, quando percebemos que erramos, que nós viemos nos arrepender, que nós viemos nos lançar aos pés do Senhor e pedir perdão, porque o Senhor está pronto a nos perdoar, porque Jesus veio e nos religou a Deus novamente. O véu foi rasgado, gente. O sacrifício já foi pago lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Nós temos livre acesso ao Pai, não precisa ir em terceiro A, B, fulano de tal hora por mim, fulano você ora, padre não sei o que, tem que pagar promessa, não sei o que, você não precisa nada disso, gente. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso ao trono do Pai. É só dobrar seu joelho, é só conversar com Ele, se arrepender, ter uma vida de intimidade com Ele, leitura da palavra, jejum e oração. Você vai ficar amiguinha do Pai e Ele vai te conduzir pastos verdejantes, como fala Salmo 23. Depois vocês terminarem aqui, vão lá meditar o Salmo 23 antes de dormir, amém? Vamos orar, gente, para final 1 hora de live. Paizinho, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque Tu és bom e porque Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Pai, pelo Teu amor incomparável. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício lá na cruz, por amor à minha vida, Senhor. Obrigada pelo Senhor ter derramado até a última gota de sangue, Jesus, por mim, Paizinho. Muito obrigada, Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, és o meu socorro bem presente nos momentos de adversidades. És o meu ajudador, és o meu libertador, és o amado da minha alma, és o meu advogado, és o meu refúgio, és o meu amado, és o meu amigo, és o meu consolador amado. Ah, Jesus, obrigado. Obrigada por guardar a minha família, meus entes queridos, que a cada dia eles possam crescer em graça e conhecimento na Tua presença. Pai, Tu és o meu amigo, Tu és o meu amado, és o meu redentor. Eu sou grata a Ti, ó Pai. Nesse momento, Pai, eu só quero Te agradecer por tantas coisas gloriosas que o Senhor já tem feito na minha vida, até o dia de hoje e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigada, Senhor. Eu Te amo, eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te exalto. Eu Te peço nesse momento, Senhor, vai de encontro a cada família da nação brasileira, Senhor, fortalecendo, renovando, restaurando e libertando, para que o Teu nome venha a ser glorificado no meio dessas famílias, Pai. Pai, eu Te apresento também a cada família do continente europeu, Pai. Vai de encontro, Senhor. Se porventura há algum das meios dessa família, Senhor, com espírito de surdez, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Espíritos, Pai, manipulador, eu repreendo agora no nome de Jesus, que essa vida seja liberta. Vidas que estão cativas, Senhor, vidas que estão aprisionadas, Pai, no meio desta família do continente europeu, Pai. Eu dou uma ordem agora que o adversário que estão aprisionando, que eles possam sair, partir retirado em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu dou uma ordem que as pessoas sejam livres, que possam cantar o hino da vitória e conhecer Ti, Senhor. E ser liberto e viver uma vida de intimidade contigo, Pai, de gratidão, Senhor. Paizinho, muito obrigado. Eu te apresento também, Senhor, a vida de cada líder, Senhor, cada liderança, seja líderes espirituais e líderes governamentais, Senhor. Vai dando sabedoria e discernimento, Pai, para conduzir o país, para conduzir o povo, ao qual o Senhor tem colocado nas mãos de cada um, Senhor. Que eles possam crescer em graça e conhecimento, em nome de Jesus. É o que eu te peço, eu já te agradeço em teu nome, Pai. Eu te apresento, Senhor, a cada instituição, Senhor, a cada orfanato, Pai, a cada asilo, Senhor, a cada centro de reabilitação, Senhor. Vai te encontrar essas vidas, Senhor, vai trazendo força, fortalecendo e renovando, Pai. Trazendo a esperança, Pai, é o que eu te peço, eu já te agradeço em teu nome, Senhor. Guarda a vida das minhas familiares, Senhor, onde houver sangue do meu sangue, entra com libertação, salvação, livramento e prolonga os dias de vida na terra, Pai. É o que eu te peço, eu já te agradeço em nome de Jesus. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor, de sono reparador, Senhor, e restaurador, para a honra e glória do teu santo nome, Papai. É o que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembre-se, gente, recuar jamais, avançar sempre, para a glória de Deus. Ficam na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém? Beijinho!